Vamos seguir aqui, pessoal. Vamos falar do algoritmo RRT, então. Deixa eu voltar aqui. Então, não sei se dá para ver bem, aqui tem um GIF animado aqui, que não é um algoritmo de planejamento de caminhos, mas é como é que se constrói essas árvores de crescimento aleatório rápido, certo? Então, basicamente, a gente vai expandindo as fronteiras, vamos dizer assim. Começa agora algoritmos um pouco mais computacionalmente intensivos, mas muito mais inteligentes para planejamento de caminhos. Então, as árvores de crescimento rápido são os algoritmos bem legais. E eles são aleatórios, então vocês vão ver que dificilmente ele vai dar o menor caminho, mas ele consegue muito rapidamente dar um caminho viável. E isso muitas vezes é importante, assim, principalmente quando a gente tem que fazer planejamento de caminhos em espaços multidimensionais. Então, espaço 3D ainda é um pouco fácil, mas no espaço ND, por exemplo, quando eu tenho que fazer, por exemplo, um robô manipulador com, sei lá, 8 graus de liberdade, ele escapar, por exemplo, de algum obstáculo, ele tem que passar por baixo de um obstáculo e tudo mais. Isso é muito difícil. E fazer a exploração desse espaço 8D aí é super difícil, com os 8 graus de liberdade, as 8 juntas do robô, por exemplo. Então, o pessoal usa muito isso, e se usa muito para vários problemas das árvores de crescimento rápido, inclusive a gente usa isso, usou durante muito tempo no nosso algoritmo de jogar futebol lá, num ambiente que é muito dinâmico. Então, tu precisa calcular muito rapidamente, porque aquele ambiente que calculou, ele muda. Então, tu tem que estar sempre dando uma resposta rápida para onde tu quer ir. E nesses ambientes altamente dinâmicos também, as árvores de crescimento rápido são legais, porque elas dão um resultado muito rápido. Então, por mais que seja subótimo, assim, ele às vezes pode ser até meio ruim, mas ele sempre dá um caminho que é viável e ele recalcula isso muito, muito rápido. Então, aqui está um exemplo de árvore de crescimento rápido, dá para ver um pouco que elas vão se expandindo e vão crescendo como se fossem folhas, assim. Então, como é que funciona esse algoritmo? O algoritmo, pelo menos, de árvore de crescimento rápido. Aquilo ali que eu mostrei para vocês é, a partir de um ponto, como é que eu gero uma árvore, né? Então, para gerar um algoritmo, então, de path planning, de planejamento de movimento, aí, de planejamento de caminho, a gente vai ser um pouco mais esperto. Então, eu vou gerar duas árvores. Uma que sai do meu início, do meu start, e outra que sai do meu goal. E aí, quando essas árvores se juntarem, eu achei um caminho. É basicamente isso. Então, o que a gente faz para cada árvore dessas? Então, eu vou pegar e vou gerar uma configuração QRent completamente aleatória no meu espaço de configuração. Eu posso limitar, por exemplo, eu posso gerar isso num entorno, assim, num raio de, sei lá, 5 metros do meu robô, eu vou gerar um ponto aleatório, certo? Então, mas eu preciso ter um alvo. E esse alvo, não necessariamente ele precisa ser o meu alvo total lá, ele vai ser o meu alvo aleatório. Vou gerar um alvo aleatório. A gente vai ver que se a gente gerar o alvo, forçar ir direto para o alvo, isso dá problema. Então, vai ser um alvo aleatório. Eu vou gerar um alvo aleatório, e aí eu vou pegar esse alvo aleatório e vou dizer o seguinte: bom, esse alvo aleatório está muito longe de mim. Eu vou buscar aí uma posição próxima. E aí eu vou definir o que a gente chama desse step size. Vou definir uma posição que vai nessa direção, possivelmente em linha reta, ou talvez até encontrar um obstáculo, sei lá, depende muito. E se o meu QRend estiver dentro de um obstáculo, eu considero um QRend inválido. Ele só pode estar fora de obstáculos, certo? Então, pego e tenho agora 2 pontos, vou na direção desse ponto num step size. Defino esse step size e a gente vai falar como é que a gente pode definir ele. E aí, basicamente, se esse meu ponto próximo for um ponto válido, ou seja, eu conseguir chegar nele sem colidir com o obstáculo, aí eu defino ele como uma nova configuração e, bom, e aí esse vai ser o meu QNew. E aí, nesse QNew, eu vou gerar essa nova configuração. Eu não vou me mover para ele, vale lembrar que estou só planejando o caminho, eu não estou me movendo, vamos dizer assim, eu estou só gerando as configurações possíveis. Eu vou para esse QNew e nesse QNew eu reinicio a questão, gero de novo um novo QRend, tento dar um step size, esse ponto novo que eu gerei nesse step size na direção do QRend, ele é válido, e assim eu vou indo, vou criando muitos pontos. Então, aqui tem um exemplo. Então, eu tenho esse ponto aqui que eu queria, que é o meu ponto que eu estou agora. Eu já gerei aqui 3 pontos, né? Eu já estou no 3º ponto. E aí eu gero um QRend, o QRend foi esse aqui. Aí eu crio o meu
Q-near, que é esse ponto aqui, usando o meu step size. Esse ponto, esse meu Q-near, ele é um ponto que é válido, ele não está em obstáculo, eu consigo chegar em linha reta? Sim. Se sim, então eu coloco ele, e agora ele vai ser o meu novo Q, que aí eu vou gerar um novo Q-rand, e assim eu vou indo. Bom, tem algumas perguntas que a gente sempre, que vocês devem estar se fazendo aí, que é, como é que eu escolho esse step size? Então, ele pode ser fixo, ele pode ser pequenininho, conservador, ou ele pode ser escolhido dinamicamente, dependendo da distância entre os pontos. Eu posso gerar, por exemplo, bem grande. Se eu conseguir chegar, ok. Se não, eu gero um menor e tento. Posso fazer isso. Então, não tem regra muito clara para isso. Isso tem variantes, muitas variantes desse algoritmo por causa disso. Uma alternativa gulosa é fazer o Q-mil ser o mais próximo possível do Q-rand, ou seja, eu tento no Q-rand, não dá, eu diminuo um pouco, não dá, diminuo mais um pouco, até chegar. Eu posso também criar vários Q-mil partindo para o mesmo Q-rand, então, em vez de gerar novos Q-rands aleatórios, eu vou gerando Q-mil até chegar nele, ou até chegar num ponto inválido. Cheguei no ponto inválido, aí eu gero um novo Q-rand. Posso fazer isso também. O que acontece é que eu posso gerar um número grande de nó, cada vez que eu gero um nó, esse é custo computacional. Então, quanto maior o meu passo, melhor. O problema é que eu posso começar a colidir muito com obstáculos. Se eu tiver um cenário com muitos obstáculos, talvez eu vou precisar de um size menor. Se eu tiver com poucos obstáculos, talvez eu possa usar um step size maior. Então, aqui está aquele exemplo, né? A gente gerou aquele Q-nil. Eu poderia, porventura, usar o mesmo Q-rand e ir gerando vários Q-nils novos, né? Botando mais pontos na minha árvore, que é essa a ideia. E aí, bom, a moral da história é eu gerar essa árvore toda, que percorre basicamente o objeto, e eu digo um momento que ele para, por exemplo, quando as duas árvores se encontram, ou quando uma encontra o alvo, e aí depende muito. Também são parâmetros que eu vou escolher e tudo mais, é tudo meio aleatório. E aí, depois, a partir dessa árvore, aí eu tenho um grafo. Com um grafo, eu posso rodar um algoritmo bem clássico aí, um Dijkstra, um A-estrela, que é um algoritmo que gera o menor caminho entre dois pontos. E aí, com esse menor caminho nessa árvore, assumindo que eu só posso trafegar nessa árvore, eu acho o caminho para chegar no objeto. Então, ele é bem diferente do Bug, ele tem uma abordagem completamente diferente, e ele era o queridinho, assim, nos anos 2000 e pouco, quando ele foi proposto. Todo mundo só usava o RRT. Assim, hoje em dia, o pessoal, todo mundo usa o que tem que usar. Cada problema, cada situação vai ter o seu melhor algoritmo. Então, ali está o exemplo, né? Eu vou gerando vários Q-mils. Vocês podem ver que a árvore vai ficar com muitos pontos, uma árvore muito densa. É bom, por um lado, porque aí eu tenho muitas opções de caminho, eu tendo a gerar um caminho mais ótimo. Por outro lado, ela começa a ficar mais cara computacionalmente, demora mais a computar e tudo mais. Então, também esse trade-off, assim. Esse é um algoritmo muito que eu posso definir muitos trade-offs, assim. Ele tem muitos graus de liberdade que a gente pode ir ajustando. Então, o Q-rand ele pode ser escolhido através de uma distribuição uniforme. Qualquer ponto tem a mesma probabilidade e eu gero um gerador de número aleatório, aí eu jogo uma moeda, vamos dizer assim. Mas eu posso, de algum jeito, guiar essa árvore na direção da outra árvore. Então, vale lembrar que tu tem uma árvore sendo criada do start e uma árvore sendo criada do goal, do objetivo, né? E aí, o objetivo é que essas árvores, quando elas se encontram, eu encontrei um caminho que sai desse ponto e chega no outro. Bom, eu posso fazer o meu Q-rand ser sempre igual ao Q-goal, só que aí eu vou cair sempre em mínimos locais. Não tem como a gente fugir muito dessa história de mínimos locais, então não resolve o problema. Mas eu posso fazer uma indução, eu posso fazer um negócio meio aleatório, assim. Eu posso fazer com uma probabilidade. Algumas vezes eu vou para o Q-goal, por exemplo, o meu alvo é o Q-goal, algumas vezes ele é aleatório. Aí eu vou usar essa probabilidade P aqui. Então é como se eu tivesse duas probabilidades. E aí eu uso um com uma probabilidade tal, é como se eu gerasse uma nova moeda para dizer se eu vou pegar essa moeda, ela vai estar enviesada, né? Ela pode ser inclusive igual, né? Meio, ela pode ser uniforme. Mas uma hora eu pego o Q-rand aleatório, outra hora eu pego o Q-rand goal, e aí eu evito esses mínimos locais. Resultados experimentais mostram que o P deve ser escolhido entre 0,05 e 0,1. Ou seja, a probabilidade de 5 a 10% de eu ir para o alvo.
né? Mas isso vai depender muito também do ambiente, certo? Então, se eu mandar uma probabilidade muito grande de ir para o alvo, eu vou ter muita dificuldade de conseguir contornar objetos e tudo mais. Para combinar árvores, elas devem ser crescidas, de preferência, uma na direção da outra. Então, uma vez que um QNIL, um novo ponto na árvore, é gerado, ele pode ser usado como QRand para outra árvore. Eu posso gerar um ponto aleatório e esse ponto pode ser o QRand para outra árvore. E isso vai ajudar essas árvores a se juntarem mais rápido. Ou seja, eu pego esse ponto, eu tenho um ponto aqui, iniciando aqui no start, né? E aí eu gero um rand, gero um nil, e aí eu digo que esse nil aqui é onde essa árvore quer chegar. E assim eu vou fazendo, e aí essa árvore vai crescendo, e eu consigo evitar os mínimos locais. E assim eu vou indo. Então, isso basicamente é para acelerar o processo. São heurísticas que servem para acelerar o processo, e que, como toda heurística, ela pode funcionar muito bem em alguns casos, como pode falhar muito em outros. Esse algoritmo ele é o que a gente chama de probabilisticamente completo, ou seja, se eu conseguir amostrar o espaço inteiro, eu garanto uma solução. Se essa solução existe, eu garanto que ela... Esse é um conceito importante em planejamento de caminhos aí, que é o algoritmo completo. O algoritmo completo é o seguinte: se existe um caminho, esse algoritmo consegue achar. Se existe um caminho viável entre o alvo e o coisa, aquele algoritmo, se ele é completo, ele consegue garantir que consegue chegar lá. E o bug é um algoritmo completo, ele garante que se existir, eu consigo chegar lá. A RRT, ela é um algoritmo probabilisticamente completo. Ela diz o seguinte: se eu mostrar o espaço de maneira infinita, eu vou chegar. Só que isso pode levar muito, muito, muito tempo. Mas assim, na maioria dos casos práticos, ela consegue chegar muito rapidamente nessa solução completa aí. Então, aqui tem um outro, um exemplo daquela árvore lá, né? Então, eu tenho esse T-init, um T-goal, e aí eu gerei duas árvores, elas se encontraram mais ou menos por esse ponto aqui, e aí eu consigo, então, percorrer esse caminho e chegar no alvo. O que vocês estão vendo aqui? Bom, que existe um caminho mais ótimo aqui para chegar aqui, basicamente, que seria andar por essa parte de baixo aqui. Ela vai percorrer por aqui. Então, ela não gerou um algoritmo tão bom assim, mas ela gerou um algoritmo que chega no caminho e que chega no alvo, não da melhor forma possível. Então, essa é uma característica bem clara das árvores de crescimento rápido. Ela não garante o melhor, ela garante um caminho. Fala, Luiz. Eu só fiquei com uma dúvida. Nesse caso, eu já tenho o ambiente mapeado para eu começar a crescer do Go. Tem que ter ele mapeado já. Tem que ter ele mapeado. Assim, na verdade, se tu olhar bem a situação, o que tu precisa, só vai precisar ver se tu tem um obstáculo no momento em que tu vai testar aquele QNIL, desculpa, o QNIR, se o QNIR vai virar um QNIL, né? Ou seja, só naquele momento. Então, na verdade, tu não precisa ter exatamente o ambiente mapeado, mas tu tem que saber te localizar nesse ambiente. Certo? Só que o que acontece? Como tu tá criando a árvore e depois executando, tu vai precisar ter ele mapeado, porque tu não tem como chegar lá e ver se tem um obstáculo. Vamos dizer assim, ou tu fez um mapeamento prévio, tu sabe onde é que estão os obstáculos, ou tu tá executando essa árvore em tempo real, que era o que a gente fazia lá no Furgball. A gente executava essa árvore em tempo real, assim. E aí, o que acontecia algumas vezes, a gente quase que colidia, assim. Então, a gente já via, e aí, quando via, a gente já trocava e criava uma nova árvore, assim. Mas, porque o ambiente era muito dinâmico. Mas no caso base, que é esse que eu estou explicando aqui, Luiz, ele vai acontecer tudo offline. Então, eu preciso conhecer o mapa previamente. Ah, entendi. Certo? Então, eu preciso conhecer o mapa previamente. Então, nem que eu faça assim, por exemplo, eu posso fazer... Como é que a gente faz para conhecer o mapa, né, Luiz? Ou a gente tem um mapa que alguém me contou, vamos dizer assim, eu tenho ele guardado, ou uma outra opção é a gente fazer uma primeira visita, por exemplo. A gente faz isso lá naquela competição que a gente trabalha no @home. A gente faz uma primeira visita para mapear. Então, a gente dá uma banda explorando o ambiente, vendo se tem obstáculos, onde é que estão os obstáculos e tal. E aí, na próxima, a gente só executa o planejamento. E aí tem um reativo, né? Porque se surge uma pessoa no caminho, surge um obstáculo dinâmico, eu me adapto. Mas eu faço tudo isso de maneira offline depois.
Não, tranquilo, eu fiquei entendendo como é que isso podia ser aplicado naquele que a gente fez do stage, mas na verdade eu teria que andar aleatório um pouco, mapear e depois... Isso, depois definir o rodar. caminho. Depois Tá. rodar. Depois rodar. Ou tu pode fazer esse algoritmo crescendo contigo, ou seja, tu está percorrendo esse algoritmo. O problema é que ele vai ser muito ruim, porque tu vai bater no obstáculo, volta, não sei o que e tal. Então, ele é um algoritmo muito ruim se tu não conhece o mapa, assim. Porque tu vai aleatoriamente. E aí tu chega, tu vai crescendo nessa árvore, claro, tu vai ter memória, essa memória vai te ajudar em algum momento a não ser completamente aleatório. Mas, de fato, tu vai ter... No início, ele vai ser bem bobão, assim, ele vai ir, vai bater, volta, porque ele está explorando a árvore. Ou seja, tu explora a árvore junto com o robô, né? O robô não é só virtual, que é muito rápido no computador. Tu tem que ter um robô fazendo aquelas ações todas. Tá, não entendi. É que no início, quando eu comecei a pensar o meu algoritmo, eu pensei em fazer alguns gols, assim, ir até aquele gol, depois se localizar e ir para outro, mais ou menos que nem isso, mas vi que não valia a pena, né? Aí eu fui daquele bug. Nessa situação é muito subótimo, assim, é muito ruim. Tu até que talvez consiga chegar no objeto, no alvo, mas vai chegar de maneira... No início tu vai parecer uma mosca tonta, assim, tu vai sair, tipo, vai, anda, não sei o que, explora, aí daqui a pouco tu já começa, claro, porque tu já tem um pedaço do mapa, se tu conseguir ir guardando esses pedaços do mapa, e aí tu já começa a explorar a árvore de maneira mais rápida e tal. Mas tem variantes do RRT, assim, para quando tu não conhece e tal, mas ele não é tão bom assim. Tu vai explorando as fronteiras, ele favorece, por exemplo, a exploração de fronteiras, para te poder mapear mais, para poder tomar melhores atitudes, por exemplo, o Luiz. Uhum. Tipo, ele sempre vai, porque à medida que tu vai andando no mapa, à medida que tu vai andando no cenário, na cena, né, tu pode começar a, vamos dizer, aprender com a cena, né? Tu vai, peraí, ali eu vi que tem um obstáculo e tal, e aí tu vai criando o que a gente chama de um mapa, tu vai criando esse mapa. E aí tu vai criando, quando tu começa a ter o mapa, tu começa a poder rodar esse algoritmo de RRT, por exemplo, e outros, de maneira melhor. Só que aí tu tem lugares que tu, a partir daqui eu não sei mais nada. A gente chama isso de fronteira. E aí o algoritmo, por exemplo, ele favorece, às vezes, tu dar uma passada na fronteira, às vezes tu descobre uma coisa nova, por exemplo. Beleza. Mas faz parte. Tá bom. Valeu. Vamos lá. Então, aqui tem um exemplo, depois de criada a árvore, esse aqui é um gifzinho do Lavalle, que é o autor do livro de Perplane. Ele foi um dos primeiros a usar RRT para fazer planejamento de robôs. E vocês podem ver que ele criou uma árvore ali. Vocês estão vendo aquela árvore em azul que está por baixo ali e tudo mais. E como ele é um robô que ele é não holonômico, vocês podem ver que ele tem um comportamento ali, como se a árvore crescesse só nas posições válidas. Então, ela vai fazendo umas curvinhas, assim, que é o comportamento que ele pode fazer. Mas vocês podem ver que ele é bem subótimo, assim, para sair daquele ponto inicial. No final, tem caminhos muito melhores. Ele faz essas voltinhas aqui, né? Essa voltinha aqui que ele faz, essa voltinha aqui que ele faz, não tem por que fazer, né? Mas ele é aleatório, então ele faz. Então, tem algoritmos depois, por exemplo, tu gera uma RRT e ele tenta otimizar a tua RRT. Ele vê se tu consegue ligar de um ponto até outro em linha reta, por exemplo. E tem otimizações que tu pode fazer. Então, tem muitas variantes da RRT. O que eu queria trazer para vocês era essa outra possibilidade de algoritmo, que é um dos algoritmos talvez até mais utilizados aí. A sua base, ninguém utiliza a RRT mais pura para soluções práticas e reais, mas variantes deles com certeza, assim, que usa a RRT como uma base, e aí depois, baseado na RRT, que tu já sabe um caminho válido, tu começa a otimizar. Por exemplo, eu podia sair desse ponto aqui, ó, e calcular um ponto em linha reta aqui. Eu posso otimizar e cancelar todo esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui eu não vou usar, por exemplo. Eu posso fazer otimizações, e por aqui também, eu poderia fazer uma linha daqui, ó. Seria um caminho ok, não seria o melhor caminho, talvez, mas seria um caminho ok. Isso a gente faria num pós-processamento, uma otimização em cima da RRT, e tem vários algoritmos para isso também, pessoal. Não sei se vocês entenderam aí. Então, aqui está um pouco do exemplo do que é a RRT e como é que ela se comporta e tudo mais. Bom, mais detalhes da RRT e de suas variantes, vocês acham nesse livro que chama Algoritmo de Planejamento, do Lavalle, no capítulo, na seção, na verdade, capítulo 5, na seção 5.5, ele fala só de RRT, mas ele fala de vários e vários outros algoritmos. É também um algoritmo, um livro bem legal aí, junto com o livro do Chaucer,
O livro do Chaucer, ele é mais amplo, ele fala, eu gosto mais do livro do Chaucer, mas para falar de RRT, o Estevão Lavalle, esse é o cara, assim. E ele mostra essas coisas malucas aqui, né, esses casos malucos aqui, que talvez o robô tivesse que fazer umas voltas e tudo mais, e nesse caso o RRT, cara, é imbatível. Ninguém consegue bater RRT para gerar uma resposta em tempo rápido, assim, óbvio. Se tu explorar todas as possibilidades, que demore talvez um século de algoritmo de processamento, tu conseguiria chegar numa coisa melhor, mas assim, a RT em alguns segundos te dá uma resposta que algoritmos clássicos às vezes levam dias, horas, sei lá, semanas rodando.